Bom, sejam bem-vindos a esta nossa 14ª aula do curso de Filosofia Moderna, né, do Instituto São João Crisóstomo. Este curso pertence ao curso de Teologia para Leigos, né? Estamos aqui na nossa última aula, né, para fechar a filosofia moderna, com as nossas últimas reflexões. Claro que, se a gente fosse aprofundar mais, é claro que isso daria muito pano para as mangas, né? Porque cada pensador ali por si só é um curso à parte, né? Mas a gente está vendo assim o que é essencial da filosofia moderna e sobretudo aquele que mais interessa a formação teológica, já que esse curso aqui ele integra o curso de teologia, né? Então a gente em algumas coisas a gente não mergulha muito porque não é muito do interesse da formação teológica, mas aquilo que condiz e que embasou a teologia moderna, né? Então isso nós estamos realmente procurando ver. E hoje nós vamos continuar aquela temática da aula passada, que nos voltamos para o empirismo, positivismo, e hoje concluímos com o iluminismo e ainda um pouco do Kant, né? Porque Kant, para muitos historiadores da filosofia, é considerado o último pensador moderno e o primeiro contemporâneo, né? Kant, nesse sentido, ele é um ponto de transição, né, entre modernidade e contemporaneidade. Nós não estamos, gente, sob um ponto de vista filosófico ou historiográfico, não estamos na modernidade. Nós não somos modernos, viu? Nós somos contemporâneos. A gente já passou dessa fase da modernidade, estamos na contemporaneidade, né? Aí, de um ponto de vista filosófico, esta contemporaneidade nasce com Kant, né, com Immanuel Kant. Kant é com K, K-A-N-T, Kant. Né? Com Immanuel Kant nasce a contemporaneidade. Aí nós terminamos com ele porque o nosso próximo curso de filosofia contemporânea iniciaremos a partir daí, deste ponto, né, de Immanuel Kant, certo? E o Kant vai ser um pensador que vai influenciar muito a filosofia contemporânea. Então ele vai ser o nosso ponto de chegada aqui e na contemporânea nosso ponto de partida. Então, sob um ponto de vista filosófico, a contemporaneidade ela nasce com Kant e a modernidade, né, ela se cumpre, ela se completa ali, né, termina com Immanuel Kant. Ele é o ponto de transição. Isso do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista historiográfico, gente, a modernidade ela termina ali com a Revolução Francesa, que isso hoje vai ser também objeto aqui da nossa reflexão. Então, vocês já tomem nota disso aí, que a modernidade ela termina, aí vocês colocam assim, modernidade. A modernidade, se considerado história, se considerado do ponto de vista histórico, aí nós temos como ponto final da modernidade e início da contemporaneidade a Revolução Francesa, foi 1789. Pronto, para a história, ali termina a modernidade, ali começa a contemporaneidade. Lembrando que para a historiografia, a modernidade começa com a queda do Império Romano, o Império Romano Oriental, a queda de Constantinopla, o Império Bizantino, né, no ano de 1453. Nós falamos sobre isso. Lá do ponto de vista historiográfico, começa a modernidade e se estende até 1789. Pronto, isso é o período que nós chamamos de moderno. Claro que isso não é um consenso universal, né? Não é um consenso universal, mas é uma datação das mais aceitas é essa, certo, gente? E do ponto de vista filosófico, a modernidade, ela termina ali com Immanuel Kant. Kant, Immanuel Kant, certo? O Kant ele morre em 1804. 1804. Então, veja que para a filosofia já é um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho mais tarde, 1804, já no iníciozinho do século XIX. É o fim da modernidade e início da contemporaneidade. Compreende, Jéssica Erlane? Tudo claro? Bom, aí vejam. O empirismo, né, que nós falamos na aula passada, e o positivismo, né, eles estão situados aqui, neste intervalo. E o iluminismo, gente, que é, né, destas correntes, né, que eu quis trazer.
a última delas, o iluminismo está muito presente neste evento aqui da Revolução Francesa, viu? Das correntes filosóficas, assim, a que mais motivou e a que mais esteve ali presente, como base, né, teórica, intelectual da Revolução Francesa foi o iluminismo, certo? O iluminismo, ele é uma corrente hiper importante para entender a, essa transição, né, de modernidade para início de contemporaneidade, o iluminismo. Bom, vocês tomem nota aí, eu vou citando aqui para vocês escrevam, para não escrever muito aqui porque o quadro é pequeno, mas alguns pontos fundamentais sobre o iluminismo. E aí depois eu, né, vou fazer esse link entre iluminismo, positivismo e empirismo. Aí vocês colocam, né, colocam abaixo, né, iluminismo. Aí o iluminismo vocês colocam característica, ou coloquem características do iluminismo, tanto faz. Característica do iluminismo. Algumas características que eu vou citar para vocês, ela está neste livro aqui, Curso de Filosofia, volume 2, que é do Batista Mundinho, um historiador da filosofia. Né? Este curso é um curso completo, eu já mencionei esse livro para vocês várias vezes. Mas se você pensar assim, eu queria ter uma obra de história da filosofia, para ler assim cada um dos filósofos, dos principais filósofos. Uma obra breve, ela é uma obra breve, realmente não é uma obra extensa, é essa daqui, o curso de filosofia 1, 2 e 3, do Batista Mondin, viu, gente? Curso de filosofia 1, 2, 3. Aí o 1 é a filosofia antiga e medieval, o 2, basicamente a moderna, início da contemporânea da contemporânea, e o 3, a contemporânea, certo? Né, são 3 volumes que são breves, né? Não é um curso extenso, né, de história da filosofia, mas é um resumo muito bem claro, assim, realmente muito bem escrito. Que editora é, professor? É da Paulus. Qual é a editora? Paulus. Aí tem ela nesta cor de capa, às vezes você encontra numa capa preta, depende da edição. Mas é curso de filosofia, muito bom, viu, gente? Para se você quiser ter um curso assim, né, de história da filosofia. Tanto este, que ele é mais breve, claro, né? Tem mais breve do que esse, né? Tem uns que são volume 1 só, que ali é extremamente breve, mas também é extremamente resumido. Mas também, se você quer uma coisa um pouco mais extensa, né, sobre história da filosofia, aí tem outros, né? Tem o do Giovanni Reale, que eu já mostrei para vocês. Vou mostrar aqui de novo, só para ficar registrado. Eita, pera, tem um que tá aqui. Olha, se você quer um volume único, eu queria um só, assim, de modo bem sintético, resumido mesmo, só as informações principais. Tem esse, História da Filosofia, que é da coleção Os Pensadores. É um volume único, né, da coleção Os Pensadores. Tem este. Ele realmente é muito breve, né, só tem 480 páginas, realmente é bastante breve. Tem este daqui, que é de um padre católico, o padre Leonel Franca, muito bom. Noções de História da Filosofia, que é o mesmo autor daquele livro que a gente usou ele no comecinho aqui do nosso curso de Filosofia Moderna, né? A Crise da Modernidade, Padre Leonel Franca, tem essa História da Filosofia, é um autor muito bom, né? O Padre Leonel Franca, não tão fácil de ler, porque ele, né, tem uma linguagem assim bem rebuscada, mas assim, nada que a pessoa não consiga, né, com um certo esforço, muito bom. E se a pessoa quer um... É muito rebuscado. Rebuscado, né, Felipe? É. Rapaz, até eu tive uma certa dificuldade para ler assim, alguns livros dele. Assim, eu não li o livro, naturalmente. Li aquele artigo que o senhor mandou pra gente na época. Sim, sim, sim. Ele tem uma linguagem bem rebuscada. É uma leitura. Não é fácil não. Bom, e tem uma outra coleção, gente, de história da filosofia, se quiser uma coisa um pouco mais extensa,
que é essa daqui, do Giovanni Reale, né? Giovanni Reale e Dario Antiseri, que são esses 3 volumes, na História da Filosofia. Aqui já é um negócio mais robusto, né? Aí são 3 volumes, né? Cada um com cerca de 700 páginas, mais ou menos isso, né? Isso para quem quer uma coisa realmente mais completona. Ainda tem uma outra, né? Que só por último, para mostrar, para ficar esse registro aqui para vocês, que é esta daqui. Essa é a maior que tem. Assim, pelo menos a maior que eu tenho, né? Pronto, se a pessoa quiser uma maior zona, completona, assim, para você passar uns anos da sua vida lendo, é esta daqui, viu? De um padre católico também, né? O padre Frederico Plestone. São 5 volumes, em português são 5 volumes. Ave Maria, que são esses daqui, gente. Essa é a completona mesmo. Assim, língua portuguesa que é uma tradução, né? Ele é um padre inglês, foi professor da Universidade de Londres, reitor, inclusive, né? Essa aqui em português hoje é a maior que tem. Aí são esses 5 volumes, cada um com cerca de 1000 páginas, né? Aí tem o volume 1, que é uma história da filosofia, né? Antiga e medieval. Este daqui, né? Com cerca de 1050 páginas. Aí tem o volume 2, que é este aqui, a modernidade, né, do Renascimento até Hilme. Negócio realmente volumoso, páginas muito grandes com letras pequenas, assim, então é um negócio realmente muito extenso, com 1100 e poucas páginas. Aí tem o volume 3, que é do Iluminismo, até Kant. Aí tem o volume 4, do Utilitarismo até Sartre, no século passado. E este aqui é a filosofia russa, o positivismo e o existencialismo, né? Enfim, então fica só essa indicação de leitura, né? E quem quiser aprofundar mais, mesmo assim, agora, claro que esse negócio para você ler assim um pedaço da sua vida, né? Fica esse registro, certo, gente? Bom, mas essas características que eu estou trazendo aqui do iluminismo, eu tirei, não é, dessa obra mais sintética, o volume 2 do Batista Mondin, que é um autor de muitas obras de filosofia e também de teologia, viu? Porque ele foi um padre católico, professor em Roma, né, da Universidade, acho que Urbaniana, em Roma. Ele é doutor em filosofia e doutor em teologia também, né? Um grande nome, viu? Bom, então coloquem aí, característica do iluminismo. Primeiro, veneração pela ciência. Segundo, empirismo. Terceiro, racionalismo. Quarto, antitradicionalismo, tudo junto. Antitradicionalismo. Por último, quinto, otimismo utópico. Otimismo utópico. Otimismo o quê, professor? Utópico. Utópico. Pronto. Aí, além disso, vocês escrevam o seguinte. Aí, abaixo disso, né? Vocês coloquem. O iluminismo
foi um movimento intelectual. O iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII, né? XV3I, do século XVIII. O iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII, vírgula, conhecido como, entre aspas, século das luzes. Ponto. O iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII, conhecido como, entre aspas, século das luzes. Aí coloquem abaixo um outro tópico, né? E essa frase que eu falei para vocês, pode colocar um pontinho, um asterisco, para isso ser um tópico. Aí, próximo tópico. O iluminismo defendia o uso da razão para compreender e transformar a sociedade. O iluminismo defendia o uso da razão para compreender e transformar a sociedade. Próximo. Aí o próximo tópico. O iluminismo criticava o absolutismo, os privilégios da nobreza e o poder excessivo da igreja e defendia a liberdade, igualdade e direitos individuais. Ponto. Ei, professor, calma aí, ficou nervoso? Devagar. Misericórdia. Tá. Vamos lá, vamos partir isso aí. O iluminismo criticava o absolutismo, vírgula. Tá vendo aí, Felipe? Deu uma acelerada aqui, pessoal. Botou um freio. Criticava o absolutismo, vírgula. Os privilégios da nobreza e o poder da igreja. Próximo tópico. Defendia a liberdade e liberdade, vírgula, igualdade e direitos individuais. Aí o último tópico. Incentivava o avanço da ciência e da educação. Incentivava o avanço da ciência e da educação. Aí, por último, vocês colocam principais pensadores. Principais pensadores. Aí, o primeiro. Voltaire. Se escreve Voltaire. Depois, Jean-Jacques Rousseau. Se escreve Rousseau.
E por último, quem é do direito conhece bem, Montesquieu. Escreve Montesquieu. Voltaire, né? Eita, faltou um L. Desculpa. Escreve Voltaire. Voltaire. Escreve com L, viu? V-O-L. T-A-I-R-E. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Jacques Rousseau. Se escreve Rousseau. E Montesquieu. Se escreve Montesquieu. São franceses, né? Pronto. Tomaram nota, gente, isso tudo aí já. Sayonara, conseguindo acompanhar aí, tudo certo. Naciene, Hélida. Pronto. Então vamos lá, gente. Primeiramente, nessas características do iluminismo, são características que merecem, né, considerações, porque o movimento iluminista vai ter um peso muito grande, gente, na cultura europeia e na cultura contemporânea como um todo, viu? Antes de tudo, a gente precisa entender primeiramente o próprio nome iluminismo. Por que que chamou-se iluminismo? Né? Luminem, né? Vem de luz, a ideia de luz. Luce, né? Luminem, em latim é luz. E chamou-se o século XVIII, o século do iluminismo, de século das luzes. E chamou-se de século das luzes por considerar que era o século da razão. A luz aí, a luz da razão natural. Certo? Quando nós falamos em iluminismo, estamos falando de uma consideração da razão como a luz natural que ilumina todo homem. Então é o século que seria, né, que foi considerado o século iluminado pela luz da razão. Por isso é iluminismo. É a doutrina das luzes. Né? Esse ismo quer dizer doutrina, né? E ilumine, né, luz. É a doutrina das luzes, ou seja, a doutrina da luz da razão. E isso é claro que já pressupõe o próprio racionalismo, que foi um dos tópicos que o Batista Mondin citou aqui. Né? O próprio racionalismo. Porque, gente, o iluminismo, enquanto uma forma de racionalismo, ele se caracteriza como uma confiança cega e irrestrita na razão. Olha, chamou-se de iluminismo a esta confiança cega e irrestrita na razão. Se vocês quiserem tomar nota dessa frase, pode tomar que isso caracteriza muito bem o iluminismo. O iluminismo se caracterizou com uma confiança cega e irrestrita na razão. Aí veja, por ser uma confiança cega e irrestrita na razão, essa corrente iluminista, né, que aqui eu citei 3 pensadores, mas claro que teve outros, né? Aí estou falando de 3 dos principais. Esses pensadores, eles consideraram e outorgaram confiança tão irrestrita, assim, tão cega, né, tão absoluta na razão, que tudo aquilo que não fosse racional, eles simplesmente repulsavam. Foi um tempo em que nutriu-se muita repulsa por tudo aquilo que não é racionalmente compreensível, por tudo aquilo que não é racionalmente justificável. Então, tudo que apela para a fantasia, para as emoções, para os instintos, né? Tudo isso vai ser muito muito criticado, assim, muito repulsado mesmo assim, pelos iluministas. Né? A grande ênfase, o grande foco dos iluministas é naquilo que a razão consegue justificar. É uma confiança tão irrestrita e tão grande assim na razão, que é isso, inclusive, Léo, né? A gente outra vez conversou sobre isso,
é isso, inclusive, que vai gerar como reação o romantismo. Né? Um dos motivos para a corrente romântica, né, que surgiu depois do romantismo, é que o iluminismo apelou tanto para a razão, né, um negócio tão seco, assim, tão, né, racionalista, que esqueceu totalmente dos sentimentos, né, dessa dimensão mais sensível, mais, né, espiritual mesmo, assim, né, da vida, espiritual no sentido cultural, assim. Esqueceu-se muito disso, né, e focou-se tanto no racional, no científico e simplesmente esqueceu-se, assim, né, não prescindiu realmente de outros dados da experiência humana, entendem? Então, veja, o iluminismo, né, enquanto confiança irrestrita na razão, ele caracterizou-se primeiramente, pelo que eu falei aí, pela veneração pelas ciências, gente. Lembrando que a Revolução Científica, antes do iluminismo, aconteceu cerca de 2 a 3 séculos antes do iluminismo, né? A Revolução Científica está ali no começo da modernidade, século XV e XVI, né? E aí a gente já mencionou isso nas aulas anteriores, com Nicolau Copérnico, né? A Revolução Copernicana, né? Do heliocentrismo, depois o Galileu Galilei, né? Depois o próprio René Descartes e o Johann Kepler, o Tycho Brahe, né? Foi um dinamarquês também, não mencionou muito ele, né? Quase nada, mas também é um nome, não é dos mais expressivos, mas é um nome também importante. O Francis Bacon, né? E outros pensadores estão ali, século XV e XVI, com a Revolução Científica. O iluminismo vai nutrir uma profunda veneração pela ciência. De modo que aquilo que não é cientificamente justificável não deve ser considerável. Esta é a ideia do iluminismo. Não deve ser digno de confiança, de consideração, não deve ser digno de aplausos, né? Aquilo que não for justificável cientificamente. E, claro, essa veneração pelas ciências, ela nasce, né, ali depois de 2, 3 séculos em que a ciência foi a grande novidade da cultura europeia, né, e da cultura europeia para o restante ali, né, do mundo asiático, né, e um pouco mais tardiamente começa a chegar também aqui nas Américas. Mas a confiança, né, nas ciências essa foi tão grande, né, que começou-se a considerar tudo aquilo que não é cientificamente justificável como elemento assim infantil, né, como elemento de indigno de confiança, que é aí onde se situa também o positivismo que nós falamos na aula passada, que inclusive nós terminamos a aula passada mencionando a Lei dos Três Estados de Augusto Comte. Né? Lembrem, Augusto Comte foi o autor desta corrente positivista, gente, que está nesse mesmo contexto aí de iluminismo, viu? O Augusto Comte. O positivismo tem uma lei dos três estados, e essa lei dos três estados quer dizer que a humanidade, né, em sua história, passou por três estados. Um estado primitivo, um estado intermediário e um estado maduro. O estado primitivo, o Augusto Comte chama de estado teológico, ou também estado mitológico, ou também estado religioso. Veja, quando Augusto Comte coloca que o Estado, a primeira fase da humanidade, o primeiro Estado, né, foi um Estado teológico, religioso ou mitológico, ele está comparando isso a uma infância. Ele está dizendo assim, a humanidade em sua infância precisava da religião, ou desenvolveu religião. Isso é a primeira lei da Lei dos Três Estados de Augusto Comte, né? Aí a segunda é o estado metafísico, é quando a humanidade já evolui para uma certa juventude, né? Já tentando amadurecer. O estado metafísico é onde já tem a filosofia, né? Agora uma filosofia ainda mais de cunho metafísico, né? Apelando para as essências, para a substância, né? E aí pode jogar aí né, nesse balaio aí Aristóteles, Santo Tomás, né? Esse pessoal mais metafísico, Platão, Agostinho. Então, para o Augusto Comte está numa fase intermediária. Agora, para o Comte, a maturidade mesmo da humanidade, ela se dá com a ciência. Pronto. A terceira lei é o estado científico ou estado positivo, né? São sinônimos. Pronto. Aí para o Comte representa a maturidade da humanidade. É quando a humanidade, né, nessa lei de progresso, não precisa mais da religião e nem da metafísica, porque agora tem a ciência.
a ciência como o ponto máximo da evolução da humanidade. E aí, com isso, é claro que nasce toda uma crítica à religião, à teologia, à metafísica, né? O positivismo, por si mesmo, ele é uma crítica à tradição religiosa, né? Categorizando-a como infância, infância da humanidade. Compara, inclusive, a religião a mitos, né? Então, veja, este século aí, gente, século XVIII, século XIX, é um século muito crítico em relação à religião, viu? Muito crítico mesmo. Quando você pensa a teoria positivista, né, só a partir dessa lei dos três estados, você já vê que eles colocam a religião lá assim como fosse coisa de criança, né? Coisa que homem adulto, pessoa adulta, não precisa dela. A ideia é essa. Diz, Felipe. O anticlericalismo entra aí no antitradicionalismo? Entra, com certeza, com certeza. Aí veja, essa lei dos três estados, né, do Augusto Comte, gente, também nutre muito o anticlericalismo, viu? O Felipe trouxe aí, né? Nutriu muito também o anticlericalismo. Porque eles consideravam o seguinte, os positivistas, né? Que como a religião pertence à infância, a uma condição ainda infantil, pouco desenvolvida, né, da humanidade, quem ainda nutre religião, né, na verdade está como que enganando as pessoas, né? Então, para os positivistas, os padres eram uma categoria que mais enganava o povo quando ensinava religião, crença religiosa, fé religiosa, né? Estavam enganando, estavam impedindo as pessoas de progredirem para chegar à maturidade científica positiva, entendem? Então, nesse sentido, eles diziam assim, olha, os padres têm que ser substituídos pelos cientistas. A ideia era essa. Tem que substituir os padres pelos cientistas. E tem que se substituir as igrejas pelos laboratórios de ciências. A ideia era essa, viu, gente? E isso, veja, nós estamos aqui falando de um conjunto de ideias que depois isso se tornou também atos políticos, né? Fatos políticos. Aí soma-se à corrente positivista o iluminismo, a corrente iluminista, que foi mais forte ainda, né? Porque o iluminismo vai pegar muitas das proposições, dessas premissas, né? desses pressupostos positivistas, empiristas e racionalistas, e vai como que dar um acabamento final mais sólido, mais intenso a todo esse conjunto de ideias. E é claro que esta conjuntura de ideias, todas elas, né, tudo isso, ia se transformar num movimento político, né? Isso é fato. Porque as ideias sempre se transformam em movimentos políticos. É sempre assim, viu, gente, na história. Toda a discussão intelectual, de pouquíssimas pessoas ali discutindo e tal, um dia se tornará fatos políticos, movimentos políticos. Assim foi o positivismo, assim foi, sobretudo, o iluminismo, né? E o movimento político, em que essa junção de positivismo, de iluminismo, de empirismo, racionalismo desagou e criou foi justamente a Revolução Francesa. Foi a principal, não foi a única revolução, não é o único fato histórico, né, que é a materialização dessas discussões intelectuais, mas a Revolução Francesa é assim o grande ícone, o grande símbolo dessas discussões, certo? Então, esta veneração pelas ciências, ela vai, como consequência também, gente, construir assim, uma crítica muito, muito forte, muito intensa à própria teologia. É a partir daqui que a teologia começou a ser questionada a sua cientificidade. Se ela era ou não era ciência. Porque foi a partir daqui, e este movimento iluminista é um movimento laico, ou laicista, né, para ser mais preciso, um movimento laicista, secularista, começou a dizer também que a teologia não era ciência. E a consequência disso, de dizer que a teologia não era ciência, foi que a teologia começou a perder muito espaço nos ambientes acadêmicos. De tal modo, isto vai evoluir, né, cerca de 2, 3 séculos depois, que praticamente não se tem cursos de teologia em universidades, mas se não nas católicas, né? Se não nas católicas ou alguma protestante, mas nas faculdades laicas, né, públicas, não, a gente não tem mais curso de teologia. Quando muito tem ciência da religião, que já é outra coisa, já não é teologia. Ciência da religião já é outro negócio.
né? Pega algumas coisas ali de teologia, mas não é teologia, é outra coisa. Entende, gente? E tudo isso foi um desdobramento desta veneração pelas ciências. E por quê? Veja, esta veneração pelas ciências, ela vai se concretizar em ciências em que tem um objeto empiricamente verificável. Porque a grande regra que vai surgir é esta. Para ser ciência, tem que ter um objeto de pesquisa e de estudos que seja empiricamente verificável. Pronto, se tiver um objeto de pesquisa, né, se o foco daquela ciência, né, o ponto central dela for um objeto empiricamente verificável, ela tem cientificidade. Agora, se o objeto dela não é verificável, não é palpável, né, não é alcançável pelos sentidos ou pela razão, aquilo ali já não se pode mais chamar de ciência, é outra coisa. Porque não dá para empregar a isto o método científico. E a regra que vai surgir é esta. Só pode ser ciência se puder seguir o método científico. Se não, não. Aí é onde começa toda uma depreciação em relação à metafísica filosófica, porque a metafísica lida com o ser, com a essência das coisas, né? Com a causa primeira, né, de tudo, tal. Aí vai ser uma depreciação à metafísica e também uma depreciação à teologia. Porque tanto o objeto da metafísica quanto o objeto da teologia não são empiricamente verificáveis. Tipo, a essência, né? As essências de que fala a metafísica, a essência das coisas. Isso é empiricamente verificável? Não. A gente tem acesso às coisas, mas não à essência das coisas. A mesma coisa o objeto da teologia, Deus. Deus, ele é empiricamente verificável? Não. Então, a metafísica e a ciência vão sofrer um grande baque com estas correntes aí, viu, gente? Do século XVIII, século XIX. Um baque realmente dos grandes. E aí, eu pergunto a vocês, eu gostaria de ouvir vocês, né? Veja, este baque, assim, este boom, né? Esse impacto causado, né, por estas correntes cientificistas, a gente pode categorizar assim, né? Cientificistas, né? Que veneram as ciências, né? Como a explicação fundamental última da realidade. Isto, que tipo de cultura, gente, assim, não entender de vocês, surge daí, né? Porque isso se torna cultura, isso se torna fato político, se torna fato histórico, né? Se torna corrente histórica, né? O que esperar, né? E o que, né, gestou-se disso tudo, assim, né? O que é que vocês conseguem deduzir? Eu acho que gerou muita divisão na religião a partir daí. Cada um com uma ideia e começou a dividir muitas religiões, as religiões cristãs, as protestantes. Eu acho que começou daí também. Ocasionou divisões, dúvidas e muito falatório. Cada um dizendo uma coisa e termina confundindo a maioria. Eu acho isso, assim, por enquanto. Tá. Os que forem falando vão levantando aí a mão. Fala, fala. Você fala primeiro, Ellison. Depois o Léo fala. Eu ia falar que esses pensamentos, essas ideias que eu falar aí, o iluminismo gerou, no meu ver, o comunismo, por exemplo. Estou errado ou estou indo certo? Diga aí. Não diretamente, assim, né? Não diretamente. Não que a corrente comunista não tenha elementos daí. Tem elementos daí. Mas o comunismo, ele é mais do materialismo histórico e dialético, né? Do Karl Marx, né? Então tem elementos que são comuns, na verdade, mas não é uma consequência direta, não. Do iluminismo, a gente pode colocar mais assim, o secularismo, o relativismo, o ateísmo. Isso, nessa questão lá de religião, tá entendendo? E Uhum. dizer assim, nessa questão da religião, acho que É. tem a ver, né? Então, assim, indiretamente, e sim, incide, né? Diz, Leonardo. Eu ia comentar acerca do materialismo, né, Rangel? Você já falou, tal. Eu acho que a grande resposta na teologia, né, já que foi relegada à categoria de algo infantil, pelo menos com os neortodoxos ou liberais, né? Acho que veio a resposta do empirismo da fé, né? Da questão da subjetividade, já que
Deus não pode ser provado enquanto objeto, mas ele pode ser sentido. E daí você tem uma série de aberturas dentro do cristianismo, né? Acho que a radicalização que foi a reforma, né? Que pelo menos os alemães foram muito destrutivos, não, construtivos nesse sentido, né? Como resposta, né, de relegar a uma intelectualidade na fé, tal. Não sei se condiz aí. Uhum. Sim, e inclusive essa resposta mais empírica, mais fenomenológica, né, da experiência religiosa, né, diante desse racionalismo, né, dessa crítica da fé, é aqui, gente, veja, é nesse contexto, como crítica a tudo isso aqui, positivismo e iluminismo, que surge a filosofia da religião. Pronto, é aqui que nós temos o ponto de partida da filosofia da religião. Porque os primeiros teóricos ali da filosofia da religião vão pensar justamente isso, que a experiência religiosa ela não é uma experiência intelectual, então já não se pode cobrar da religião uma experiência intelectiva, porque não é. É quando vai se ampliar essa visão do ser humano como um ser espiritual e que a experiência científica e intelectual é uma, a experiência artística é outra, a experiência filosófica é outra e a experiência religiosa é outro departamento do espírito humano. Então a filosofia da religião começa a se situar aqui, né? E aí pensadores como Rudolf Otto, o Friedrich Lemar, depois o Max Miller, depois o Max Scheler, né? E depois o Michel Eliade, enfim, tem uma galera muito massa aí de se estudar, muito boa mesmo, na filosofia da religião. É porque eles vão justamente assim repensar o papel da religião na vida humana. Né? Por que que o ser humano, apesar do iluminismo positivismo, ele continuou religioso e mais ainda? Né? A religião ela não sumiu, ao contrário, ela se tornou mais plural ainda. Né? E tudo isso é objeto da filosofia da religião. É por isso que a filosofia da religião foi um dos principais ramos, né, que surge como até uma crítica, uma corrente crítica, né, a todo esse racionalismo mesmo, e essa crítica, né, esse anticlericalismo da fé, para repensar o papel da religião, a importância da religião na vida humana e na vida da sociedade. É por isso que é uma matéria que vale muito a pena assim, né, estudar a filosofia da religião, porque a gente estuda, sobretudo, né, a filosofia da religião neste contexto moderno contemporâneo. Como é que a religião foi pensada, né, e qual o papel dela, os desdobramentos da experiência religiosa e como ela foi repensada. Né, uma experiência agora mais fenomenológica, enfim. Então, tudo isso está nesse contexto aí, viu, Leonardo? A filosofia da religião. Né? Tem umas obras muito boas, né, nesse sentido para pensar, né? Como por exemplo, deixa eu ver aqui. Pronto, tem esse aqui, né? Do Urbano Ziles, Filosofia da Religião, né, se nós formos estudar. Eu vou usar também este livro aqui, Filosofia da Religião. Tem esta obra aqui, que é uma obra fundamental para o iníciozinho da filosofia da religião. É o Sagrado, né? De Rudolf Otto. Das Heiliger, né? O Sagrado Le Sacré. E tem as outras, né? Tem a do Michel Eliade, enfim, tem vários autores. O que mais, gente? Doutora Áquila, Jéssica Erlame, tá tudo claro aí para vocês? Que comentar disto? Diz aí, Léo. Professor, é o Rudolf Otto, né, que coloca Deus como totalmente outro, né? Isso, Incognoscível. exato. É, O totalmente outro, é um mistério tremendo. o Kierkegaard, né, coloca Deus como para conhecer eu tenho que dar o salto de fé, É o né? salto da fé. É o Tem Søren o Albert Kierkegaard. Schweitzer, que ele levanta a questão do Jesus histórico, né, que necessariamente não é importante, já que a fé é sentimento, né? É.
Aí aqui também começa essa reflexão sobre a fé enquanto sentimento, né? Enfim, é um negócio bom isso aí, viu, gente? Se for estudar filosofia da religião, vai dar uma mergulhada muito boa, assim, né? Na essência da vida e da experiência religiosa, né? Vai ser muito bom. Diz, Ellison. Pessoal, outro assunto agora, mudando, né? Desses filósofos iluministas, o senhor falou, eu estive lendo durante a semana. No livro que eu tenho aqui, fala sobre um tal de John Locke. John Locke. John Locke. John Locke. Ele era desse mesmo pensamento assim, ou ele já era um pouco que eu vi que ele era mais assim, como é que se diz? Ele defendia a propriedade privada, né? Esse mesmo pensamento, só que com a propriedade privada, que até, se eu não me engano, os americanos se inspiraram nele para a independência deles lá, né? O John Locke, ele tá um pouquinho antes disso aí. O John Locke, ele é o pai do empirismo inglês, é John Locke. A gente falou sobre John Locke, acho que na aula retrasada, salvo engano. Nós falamos, quando falamos do empirismo, né, falamos do John Locke. Como está um pouquinho antes, né, o John Locke ainda não tem assim uma radicalização que os iluministas vão ter, não, né? Ele está ali defendendo a experiência, né, como base, né, que o ser humano nasce uma tábula rasa, né, ou seja, desprovido de conhecimento, e a partir da experiência, né, que ele adquire o conhecimento e tudo mais. Mas o John Locke ainda defende ali a experiência religiosa, né? Ainda está ali com Deus, né? Não tem esse problema ainda no Locke, não. Em outros empiristas, como o David Hume, aí já se torna mais problemática a questão de Deus, por exemplo, né? O David Hume, que já é ali no auge do empirismo. A gente fala um pouco sobre David Hume também na aula retrasada, né? O Hume realmente já vai radicalizar essa ideia de que o que não é empiricamente observável, verificável, enfim, né? Não pode ser objeto do conhecimento, né? E isso vai sobrar para Deus, né? Porque Deus não é empiricamente verificável, entende? Mas o Locke ainda não tá nesse estado, não. Assim, o Locke é como se fosse mais moderado, assim, né? Tá no começo. Entende? Bom, então vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos eu dar uma paradinha aqui, né, para o recreio. Aí a gente volta daqui a 5 minutinhos. Aí quem tiver perguntas, a gente pode começar com as perguntas na aula, tá certo? Então vamos lá, até breve.